Olá, seja bem-vindo ao canal Neuroconexão. Quando você pensa em doenças de Parkinson, o que vem na sua cabeça? Tremor, rigidez, bradicinesia, lentidão dos movimentos, aquele idoso com a postura cifótica, arcada para frente. Bom, se você pensa assim, você está se referindo apenas aos aspectos motores da doença de Parkinson. E a doença de Parkinson, o quadro clínico da doença vai muito além. Existem também os aspectos não motores. A partir de hoje, o canal Neuroconexão vai trazer para vocês uma sequência de vídeos para abordar os aspectos não motores da doença de Parkinson. Serão apresentadas abordagens não farmacológicas, como que o fisioterapeuta pode atuar, seja na intervenção e seja também na orientação. E o primeiro vídeo de hoje, nós vamos abordar o tema distúrbios autonômicos na doença de Parkinson. Vamos acompanhar? A aula de hoje será sobre a doença de Parkinson, um enfoque em distúrbios autonômicos. O sistema nervoso autônomo, também chamado de sistema nervoso vegetativo ou de vida de relação, em que nós encontramos as divisões do sistema nervoso conhecidas como simpático e parasimpático. Uma breve revisão neuroanatômica. Vamos relembrar que a divisão simpática, ela é tóraco-lombar e a divisão parasimpática, ela é crânio-sacral, como nós podemos identificar nessa figura. Erroneamente é falado que o sistema nervoso simpático e parasimpático, eles atuam de modo oposto. Essa definição, na verdade, é que a maioria dos órgãos, o sistema simpático, ele tem uma ação e o parasimpático tem uma ação contrária, mas na verdade não se deve encarar dessa forma, e sim como um trabalho de que uma divisão complementa o trabalho da outra. Quando nós pensamos em distúrbios autonômicos na doença de Parkinson, nós temos que lembrar que a doença de Parkinson, ela vai acometer os núcleos da base, especialmente a substância negra, em que eu tenho diminuição da produção do neurotransmissor dopamina, então eu tenho diminuição da produção dos neurônios, da função dos neurônios dopaminérgicos, que estão localizados na substância negra, na pars compacta da região mesencefálica. E aí há uma grande interação de tais regiões com o sistema nervoso autônomo. Daí, uma das teorias que vai levar à desautonomia, como nós vamos ver na aula de hoje. Então, na aula de hoje, eu vou abordar com vocês os principais distúrbios autonômicos na doença de Parkinson, tentar estabelecer uma reflexão sobre quais são as etiologias prováveis das teorias, e também para cada distúrbio autonômico, nós vamos apresentar algumas abordagens do ponto de vista não farmacológico, em que no caso o fisioterapeuta pode prescrever, seja atividade física ou seja alguma intervenção. Lembrando que nessa aula, como o tempo é pequeno, é um tempo reduzido aqui, eu vou tratar apenas dos distúrbios autonômicos
mais frequentes. Então, quando nós pensamos em distúrbios autonômicos na doença de Parkinson, não existe ainda uma causa 100% esclarecida, elucidada na literatura. Muitos autores atribuem a própria doença de Parkinson como essa alteração em nível dopaminérgico na produção de dopamina como uma das possíveis causas dos distúrbios autonômicos. Drogas empregadas no tratamento da doença de Parkinson, como por exemplo levodopa, que é a mais comum, né, mais comumente utilizada, agonistas dopaminérgicos, anticolinérgicos, entre outros, também podem estar associados com a maior frequência dos distúrbios autonômicos. Também existem literaturas que dizem que ambos, doença de Parkinson e as drogas utilizadas no seu tratamento, contribuem para o aparecimento desses distúrbios. Existe também outra teoria que fala que o processo de envelhecimento pode também causar essa desautonomia. Lembrando que a doença de Parkinson, ela é mais prevalente em idosos. Mas a verdadeira conexão, na verdade, o que realmente causa, ainda permanece desconhecido, não havendo um consenso sobre essas teorias. Bem, os distúrbios autonômicos, de um modo geral, eles ocupam uma prevalência de 14 a 80%. Vocês podem estar se perguntando, nossa, é uma faixa muito grande. É que, na verdade, isso é fruto, assim, é resultado de vários estudos que trazem critérios diagnósticos diferenciados, por isso que a prevalência tem essa faixa tão ampla. E nós podemos observar na leitura dos estudos que os distúrbios autonômicos eles se tornam mais evidentes com o avançar da idade, assim como da doença de Parkinson. E como eu falei no início da aula, há vários tipos de transtorno. Então agora nós vamos ver os mais frequentes. Começando pelos distúrbios cardiovasculares, dentre eles o mais frequente é a hipotensão ortostática, que ocupa uma taxa de 20 a 50% dos casos. O paciente, o que seria a hipotensão ortostática? É a condição em que, em posição ortostática, ou seja, em pé, há uma queda na pressão arterial. Isso pode ser decorrente da perda das fibras simpáticas pós-ganglionares envolvidas na inervação cardíaca periférica, como vem sido evidenciado em alguns estudos. E o que nós podemos, como fisioterapeutas, prescrever para esse paciente? A utilização de meias elásticas, aquelas meias compressivas, é muito importante, tá, pessoal? Utilização de faixa abdominal, em alguns casos, vai ser bem interessante. Orientar para o cuidador ou para o próprio paciente para dormir com a cabeceira elevada, maior que 30 graus. Então, se não tem uma cama que eleva a cabeceira, fazer o uso de travesseiros. Evitar exercícios vigorosos, cuidado durante a fisioterapia, exigir muito desse paciente. Então, nós precisamos ter certos cuidados. E, mais uma vez, a aferição dos sinais vitais é tão importante numa sessão de fisioterapia e muitas vezes a aferição, por exemplo, da pressão arterial em pacientes neurológicos, ela não é muito valorizada, né? A gente acaba fazendo muito quando nós temos pacientes cardíacos, pacientes com alguma disfunção respiratória, mas às vezes nós pecamos e não realizamos em pacientes neurológicos. Então, mais uma vez comprovando que a aferição dos sinais vitais, não só da pressão arterial, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, enfim, a pressão arterial é muito importante no início, durante e no final da sessão. Distúrbios gastrointestinais é muito decorrente da própria doença de Parkinson e aqui eu chamo a atenção para o uso de medicamentos anticolinérgicos. E quais seriam?
80% dos pacientes podem desenvolver em algum momento da doença a constipação intestinal, intestino preso. E aí, o que nós podemos orientar esse paciente? Não somos nutricionistas, mas podemos orientar esse paciente a fazer uma dieta rica em fibras, tomar muita água e, em casos mais extremos, obviamente, encaminhar esse paciente para um aconselhamento mais específico com o auxílio do nutricionista. A realização de exercícios físicos é muito indicado, uma leve caminhada que seja, já vai aliviar um pouco esses distúrbios gastrointestinais. E também eu gostaria de chamar a atenção, muitos pacientes já é associado que a fraqueza abdominal tem uma correlação com os distúrbios gastrointestinais. Então, durante a sessão de fisioterapia, investir em fortalecimento abdominal é muito importante. A massoterapia, a massagem abdominal, acompanhando todo o trânsito intestinal, realizar no final da sessão e orientar esse paciente de como realizar é muito importante também. Um outro distúrbio muito frequente, ocupando a faixa entre 74% dos pacientes, seria a presença de disfagia, que é a dificuldade em deglutir, e a cialorreia, que é a produção excessiva de saliva. Em casos extremos, nós temos que encaminhar esse paciente para o fono para fazer exercícios específicos. É claro que alguns exercícios na fisioterapia nós podemos realizar, mas é importante um acompanhamento com o fonoaudiólogo. A mudança da dieta, em alguns casos, deixar a dieta mais líquida, vai ser muito importante. E em casos onde mais avançados, conforme a doença vai avançando, né, visto que a doença de Parkinson é uma doença progressiva, também a indicação de gastrostomia. O médico com certeza vai em algum momento ter que indicar. E para nós, assim, chamar muita atenção para a disfagia e a cialorreia, cuidado, trabalhar sempre com esses pacientes na posição em supino, porque o paciente pode fazer uma broncoaspiração. Então, notando que o paciente tem mais dificuldade para deglutir, tem muita cialorreia, cuidado, tá? Então, evitar decúbito supino, por exemplo. Não evitar, mas manter esse paciente por muito tempo em supino. Em relação aos distúrbios urológicos, eu gostaria de chamar a atenção de vocês que 80% dos pacientes têm noctúria, que é a vontade de ir ao banheiro à noite, a vontade de urinar à noite. Isso pode causar um transtorno de sono, distúrbios de sono, que também já é muito comum na doença de Parkinson. Esse paciente também pode ter uma extrema urgência miccional e dificuldade em iniciar a micção. Então, a avaliação com um médico urologista, um estudo urodinâmico é muito importante. E vários estudos que realizaram estudo urodinâmico em pacientes com doença de Parkinson atestam que há uma hiperatividade da musculatura detrusora. E na parte da uroginecologia, nós podemos atuar, fazer os exercícios, utilizar protocolos de biofeedback. Então, tentando de alguma forma ampliar o atendimento a esses pacientes. Em relação aos distúrbios sexuais, 60% dos homens com doença de Parkinson vão apresentar em algum momento a disfunção erétil, tanto em iniciar a ereção quanto manter. E isso, consequentemente, também vai gerar uma repercussão psicológica. Então, em alguns casos, um acompanhamento psicológico será muito importante. A anorgasmia, a falta de orgasmo, é muito comum em mulheres com doença de Parkinson e elas também tendem a referir uma diminuição da lubrificação. Existe também o outro extremo, pacientes que desenvolvem uma hipersexualidade, um desejo de sempre manter relações sexuais além do que
que era habitual antes do diagnóstico da doença de Parkinson. E uma das justificativas é o uso das drogas dopaminérgicas que podem causar. Então, tudo isso, um ajuste medicamentoso pode ser muito importante. E é muito importante estar relatando para o fisioterapeuta, estar relatando para o médico, porque se o fisioterapeuta ele tem uma noção geral dos distúrbios sexuais e o paciente comenta, ou você pergunta, você como fisioterapeuta, como estudante de fisioterapia, pergunta para o seu paciente, você pode estar orientando ele a procurar um médico, porque muitos pacientes, eles acabam associando esses distúrbios sexuais com a idade. Infelizmente, ainda hoje, falar de função sexual é um tabu na nossa cultura. Então, é importante até mesmo para estar orientando. Em relação às alterações termorregulatórias, muitos pacientes, investigou-se assim por muito tempo se havia no paciente com doença de Parkinson alterações no hipotálamo em relação às alterações termorregulatórias, mas ainda não se chegou a evidências conclusivas. O que se sabe é que o paciente ele pode apresentar uma sudorese excessiva, então suar muito, principalmente em períodos off, e pacientes com flutuações motoras associadas à terapia dopaminérgica. E o paciente também pode apresentar a hipohidrose, que daí no caso é aquela sensação de estado seco, né? Que é o contrário da sudorese excessiva. Em relação às alterações cutâneas, o mais comum é o aspecto de seborreia, principalmente na face e na cabeça desse paciente. Pacientes com doença de Parkinson tendem a desenvolver muita caspa ou então ter uma pele muito oleosa e fica visível. Em alguns casos, pode impactar também psicologicamente para esse paciente, especialmente para as mulheres. É mais comum essa seborreia em homens e é decorrente, sobretudo, da hiperatividade da divisão parasimpática. Bom, concluindo, pessoal, nessa breve explanação que eu falei sobre os distúrbios autonômicos relacionados à doença de Parkinson, nós vimos então que é de etiologia idiopática, muitos autores associam a própria doença, outros aos medicamentos e outros ainda à combinação de doença de Parkinson e medicamentos. Falamos dos distúrbios cardiovasculares, chamando a atenção sobretudo para a hipotensão ortostática, os distúrbios gastrointestinais com destaque para a obstipação intestinal, a constipação. Nos distúrbios urológicos, evidenciamos que a noctúria, a urgência miccional são muito frequentes. Nas disfunções sexuais, a disfunção erétil e a anorgasmia mais comuns. As alterações termorregulatórias, a hiperidrose, sudorese excessiva ou a hipohidrose. E nas alterações cutâneas, o destaque para seborreia. Quanto conteúdo, não é mesmo, pessoal? E isso porque o vídeo abordou apenas os distúrbios autonômicos, que é um dos aspectos não motores da doença de Parkinson. E aqui eu falei apenas da abordagem não farmacológica, mas eu queria ressaltar que a abordagem farmacológica é muito importante e com certeza vai complementar o nosso trabalho. Ou melhor, nosso trabalho vai complementar a abordagem farmacológica. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido, agregou a sua formação profissional, não deixe de deixar o seu like, fazer um comentário, é muito importante para o crescimento do canal, assim como se inscrever se você não é inscrito. Tá bom, pessoal? Até o próximo e muito obrigado pela sua companhia.